Emílio, viu a habilidade que eu tive de falar do Ciro, como todos iam concordar, agora vamos falar do Lula. Queria falar do Lula. Eu sabia que teria. O Barba. E o Barba, meu? Vai ser solto. Queria que você falasse um pouco do Barba. O Barba, eu acho... Viemos em homenagem a ele. Eu sou um pouco pessimista. Eu acho que o que foi julgado essa semana está combinado com o julgamento do sítio. O objetivo desse setor da justiça é manter o Lula preso. Manter o Lula preso para tirar um personagem da política. Esse setor da justiça que não é bem justiça, né? É uma coisa muito manipulada, que protege alguns e baixa o sarrafo nos outros. Eu li pormenorizadamente, posso discutir o processo do triplex, do Guarujá, que foi o processo julgado agora. O Lula pode ser o que for, mas ele não pode ser condenado por esse processo. Está muito mal feito, está muito... não está baseado no direito. Eu cito aqui um jornalista que é conservador, mas que é um sujeito inteligentíssimo que trabalhou aqui. Reinaldo Azevedo. É o Reinaldo Azevedo. Ele tá anti-Moro. Agora ele virou, pô. Agora ele é anti-Moro, a turma mas quer ele meteu o matar. pau no Lula e agora ele quer matar o Reinaldo. Mas ele não gosta do Lula. Ele fala o seguinte, juridicamente não se sustenta. Pode condenar por outro motivo, mas não por esse. Pelo Odebrecht pode? O Marco Aurélio, né? Talvez ele até ache isso, mas ele diz assim, por esse motivo não dá, e desse jeito não dá. E o Marco Aurélio se pronunciou recentemente também dizendo a mesma coisa, entendeu? Então você tem uma controvérsia sobre o processo, né? E Mas tem o do sítio tá mais embasado, né? E a questão, eu acho que está menos embasado. O do sítio? O do sítio. Tem o pedalinho, tem o... Pô, O pedalinho, talvez o pedalinho que custou R$4.000. Mas 4.500. O nome dá, não é né? a importância quanto custou. Eu só quero te fazer uma pergunta, Zé Américo. Você usa o nome Lula no meio do seu... Eu uso. José Américo Lula da Silva. Isso Você é fã eu do não Lula? entendo. Sou fã do Lula Isso eu não entendo e de confio no verdade. Lula. Agora eu não chegou entendo o ponto. isso. Eu não entendo por que essa... É uma coisa, uma adoração. Imagina se a gente no Novo começasse a usar Reni, Amoedo, Cuqueira. Tipo, não começam é a uma usar coisa... polo, andar de Podia patinete. começar. Não, a gente eu não acho acredita que nisso. triatleta- Eu acho o seguinte, olha, eu admiro o Lula por várias coisas. Em primeiro lugar, pelo despojamento pessoal, né? O Lula vive de forma simples, se relaciona com as pessoas de maneira direta, muito horizontal. Ele conversa com o militante, conversa com o deputado, tal. Ele é muito simples, um baita de um carisma. E foi um cara que veio da fábrica, do chão da fábrica, que veio do sindicalismo e foi muito importante para o Brasil, né? Ele foi fundamental para a construção da democracia no país, né? E foi fundamental para mostrar que era possível um Estado no Brasil que fizesse avançar, combater a pobreza e fizesse avançar o nível de vida dos trabalhadores. Se ele fizesse isso dentro da lei, Zé Américo, esse que é o problema. Se ele tivesse respeitado a lei e se ele tivesse agido de forma decente onde e que ele coerente... desrespeitou a lei como governo? Não sou eu que estou dizendo, é a justiça. E aí, na verdade, assim, eu acho que essa é uma discussão interessante sobre o resultado dessa mudança da pena. Todo mundo falou muito, diminuiu a Mas pena. é diferente, o governo Mas- é uma coisa, a Não, mas acusação é outra. O que tem a ver com o governo isso? Não, eu estou falando assim, ele mudou o Brasil, aí você falou, não, ele mudou o Brasil que tinha que ser dentro da lei. Não, foi dentro da lei. Ele está sendo acusado de uma coisa paralela. Não foi. Ele quebrou a economia brasileira, ele Como trouxe quebrou? milhões de problemas. Não, claro, O Brasil foi o terminou resultado com o maior nível de Foi o emprego. resultado do que ele ele- fez. O Brasil terminou com O o maior nível de projeto- emprego e desde o Joaquim Murtinho, Tudo bem, mas é um projeto de poder de vários anos, mais de uma década ali, que levou o Brasil à situação que nós estamos hoje. E parte do problema que nós temos ideológico hoje foi causado ali, com essa Nós contra semente dessa divisão Polarização. gigantesca que foi criada. Mas eu quero só falar uma coisa sobre do Joaquim a mudança do Murtinho processo. Peraí, a ao mudança pai do processo. Dela, do Joaquim Murtinho ao pai dela, nós tivemos só um governo que conseguiu acumular reservas internacionais no nível que nós atuamos. Tudo bem, mas o governo Lula. Só. Mas Tem uma a gente ênfase tem no que lembrar processo. Que na época do Lula, ele surfou no crescimento mundial das commodities, a gente exportava Teve ferro, outros momentos e a gente não surfou. Não, sim, mas aí não foi poupado. O que você faz em época de vacas gordas? Você pega, você ganha, você poupa. Ele devia ter investido, agregado valor na indústria do petróleo. Aí não, na verdade pegou aquele dinheiro. Esse e negócio do gastou. processo ter diminuído a pena. Todo mundo colocou a ênfase nisso e ninguém está falando do seguinte: mais um órgão colegiado da Justiça brasileira fez o quê? Confirmou
que ele cometeu aqueles crimes. Então, mais uma vez, essa história, foi confirmada. E assim, a ideia de que não surfou na onda, ou que ele é carismático, não adianta nada ser carismático e não ter ética. Não adianta. Como não tem ética? Mas Não, você acha ele que tá na tudo cadeia. que foi feito tudo foi arbitrário, ele não está envolvido em nada? Vamos falar de duas coisas, tá? Processo e governo Lula, tá? Bom, com relação ao processo, eu acho, no caso do Lula, arbitrário, certo? Arbitrário e é um processo político. Com relação ao governo dele, o governo dele teve acertos e teve erros. Eu acho que o governo do Lula também teve erros. Por exemplo, eu não posso concordar com o grau de renúncia fiscal que nós fizemos, que o governo Lula e mais o governo Dilma fez. Nós chegamos a quase 400 bilhões de renúncia fiscal. É um absurdo, né? Em 2014, houve 115 bilhões de renúncia fiscal. Está errado. Para ajudar setores específicos, criar Sim. campeões nacionais, Corrupção. ajudar certos Não, setores. teve corrupção no Mas governo você- Lula para Mas você? você não acha que isso aí tem que olhar também, esses benefício fiscal? Claro, não, tem que olhar, mas não tem que nesse acabar, nível. tem que acabar Não, com tem esses... que olhar isso aí também, não é? O Por que doutor que vai Rachid- privilegiar alguém? O doutor Rachid, Você tem que diminuir os impostos gerais para todo mundo e o impacto total na população. E não pegar um setor e ficar ajudando ele, impulsionando Filho. ele. Isso não é liberal, isso não é um capitalismo de por exemplo, verdade. Isso daí é uma ninguém muleta. fala. E aí depois você só fica ganhando em cima daquilo só porque você é amigo do rei. Isso não funciona. Isso se chama patrimonialismo. Países que eles vivem e governam para os interesses de poucos, seja os amigos do rei ou o rei. E a história do mundo inteiro é uma história patrimonialista. A maioria dos países do mundo sempre foram patrimonialistas. Aliás, a maioria continua sendo. Alguns conseguiram mudar isso. O Brasil não conseguiu. Nós ainda somos um país patrimonialista. Os O Estados governo Unidos- funciona para proteger os interesses privados de alguns e da sua turma, e não os interesses da maioria das pessoas. Então eu vou falar uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu tenho levantado esse tema e ninguém ouve. É impressionante, você fala, as pessoas não ouvem. Em lugar nenhum. É o seguinte. Em primeiro lugar, o doutor Jorge Rachid, que foi diretor da Receita durante muito tempo, ele deu uma declaração outro dia, dizendo assim, o Brasil poderia viver bem com a metade das renúncias fiscais. Gente, se a renúncia fiscal é 400 bi, a metade é 200 bi. Você já imaginou a economia que você faria? Porque houve uma tentativa, nem estou criminalizando, do governo Fernando Henrique, do governo Lula e do governo Dilma, principalmente, de tentar trazer os empresários para gerar emprego. Não deu certo. Então, vamos cortar. Ganhamos 200 bi. E tem uma coisa que ninguém fala, essa ninguém ouve. Já ouviram falar em operação compromissada? Não. Hoje, o juro é muito alto. Você sabe disso. Então, os bancos não conseguem emprestar tudo que eles têm em caixa. Além do depósito compulsório, eles não têm como emprestar. Nos Estados Unidos funcionaria, você conhece bem, funcionaria assim. Como é que a gente faz os juros cair? Pois é. Nós temos que Não, desestatizar, Não, nós banco- temos que banco fazer a é uma reforma da merda, Previdência, peraí, a economia, nós temos que tirar a ter mais interferência do corrupção. governo, Claro. temos que baixar os O impostos, Peraí. temos que o banco, desde que o mundo entregar é as mundo, coisas Mas tem básicas. 120 bilhões por ano, que é o seguinte, o Estado brasileiro sobrou dinheiro. Ao invés de você arcar com o prejuízo do dinheiro sem fazer nada, ou baixar o juro, o Banco Central vai lá e compra o seu dinheiro desnecessariamente e segura os bancos. Quer dizer, os bancos são beneficiados, ninguém fala contra isso. É 120 bi por ano. Pô, mas banco na por era ano. PT, os bancos foram super favorecidos. Não, peraí. Na Meu pai era não PT, favorecia, a não. operação compromissada. Não. Aí eu- Mona, Opa, pergunta. Todos aí, eles, ó, só sem uma coisa. exceção. A operação Bradesco, compromissada. Santander. Pera um pouquinho. Entraram Meu mais nessa pai- época do que em qualquer outro Operação momento. compromissada. né? Isso é sabido. Ela é Exato, meu necessária para o sistema bancário, não pode ser zero. O Banco Central tem que ir lá mesmo de vez em quando e pegar um dinheiro para manter a estabilidade do sistema. No governo Lula, eu me lembro, era 50 bi a operação compromissada, de 40 a 50. Chegar a 60 eu acho aceitável. O problema é que está 120 hoje. Não estou falando de um governo em particular. 120 hoje.
tem que parar. Nós temos Zé que Américo, cortar pela parte metade. desse problema existe porque o governo controla tudo, ele cria proteções e ele não deixa haver certo. competição. Se não tem competição, não vai cair os preços, correto, não vai chegar alguém que vai oferecer um serviço melhor, e aí as coisas não vão mudar. Você E tem ele faz razão isso com por o quê? sistema Porque esse é um bancário. jeito de controlar e manter o poder. Você tem E aí razão ele com tem o só sistema 5 bancário. amigos para ter que dar benefícios. Conseguir dar conta de 5 é uma coisa. Agora, se você tiver que dar conta de 300, como é que você vai controlar 300 bancos? Um vai falar assim, olha, eu não quero fazer isso. Eu quero oferecer um negócio mais baixo e acabou, quebrou o mercado, Nesse mudou ponto eu tudo. concordo com você. A Tem gente que abrir precisa a abrir concorrência a economia aos brasileira. bancos Se isso estrangeiros. não- O Barba tá inclusive, triste, né? O Barba tá Você triste. já trocou uma ideia? Qual a última O vez? Barba você tá colou triste. lá? O Barba, você senta com o Barba e fala: vou falar uma coisa pra você. Quando a economia tava voando, o Brasil tava voando, o Lehman vinha aqui, me abraçava, vinha o Gerdau. Agora esses filhos da puta estão tudo lá, falando mal Me de mim. serviu para Eu fiz entender o esses empresário caras- brasileiro. Eu fiz esses empresários voar. Agora eu tô aqui com 3 livrinhos. Os 2 caras aqui me ajudando. Esse puto vem soltar rolê. É esse o problema, Emílio. Não tem que fazer um cara voar. Esse empresário agora aparece tudo falando que o país vai mudar porque vai fazer. Eu vou falar pra vocês, eu tô triste pra caramba. O empresário brasileiro, o empresário brasileiro é especialista. Em Curitiba, esse puta frio que faz aqui em Curitiba. Cadê o Lehman? Cadê o Zerdal, porra? O Lula tá jogando FIFA, deram um videogame Os pra ele. empresários brasileiros, eles precisam Nem TV a sobreviver. cabo me colocaram. Eles Tem precisam... PlayStation, Emílio. Os empresários brasileiros precisam sobreviver nesse caos que é o Brasil. Eles E o não único pagam jeito... impostos, Não é bando de assim. enganadores, Não são todos os exagero. empresários que fazem isso. Eu vou te falar. Não existe lugar, talvez, dos grandes países. Os países importantes, né? Eu não tô falando da Suécia ou de Singapura, que esse é um país minúsculo. Dos grandes países importantes que podem se tornar os maiores potências do mundo. Os grandes. Não existe nenhum deles que seja tão difícil de empreender quanto no Brasil. Relatório do Banco Mundial, fazendo negócios, publicado todo ano. O Brasil é um dos últimos dos grandes. É impossível fazer negócio no Brasil. E aí o cara O para empresário sobreviver, brasileiro aí o cara para ajuda sobreviver que não a criar está esse certo cartório. quando ele faz isso, mas ele vai lá e tenta se associar ao governo para conseguir que as coisas andem. Totalmente errado esse comportamento. Enganar o governo, inclusive. O O governo empresário. chama ele, é uma relação totalmente É, a relação que é. Quando tem prostituída. interesse, tem razão. Prostituída. Só que ela Desde a acontece porque colonização. as regras não são claras, as regras não são fáceis. Não é. Se você quiser abrir um canal, ou se você quiser abrir uma operadora de celular, é impossível. Você jamais. Quantidade de advogado que você vai ter que controlar, vai Burocracia. contratar para fazer isso, você tem que ser bilionário. E aí nunca tem competição. Então, esse é o problema do Brasil. Esse sistema, do jeito que a gente tá, faz essa relação ser sempre prostituída, problemática, ou você tenta se matar para conseguir A sobreviver no burocracia Brasil. colabora pra corrupção. É só uma né? coisinha, O cara gente. precisa. Ó. Tem tanta regra que o cara cria e o cara vai lá e Estatais, ferrar o Estado. estatais. O Brasil tem 418 estatais. Sabe quanto que deu de prejuízo no ano passado? 13 bilhões. Sabe qual que é o orçamento em 2018 para a segurança pública? E o Brasil é o país que mais mata no mundo em números absolutos, 60 mil homicídios. Ninguém mata como a gente. A gente gasta quase 3 bilhões. Só as estatais do Brasil, as 418, deram de prejuízo, só as federais, que são 130 e poucas, deram de prejuízo 13 bi, ou seja, a gente gastaria 4 a 5 vezes mais em segurança do que a gente gasta se a gente se livrasse desse rombo que é uma âncora que afunda o Brasil.